Shalom, seja bem-vindo a mais um vídeo. O tema de hoje desse vídeo é Jesus em Gênesis capítulo 1, versículo 1. Será que é possível nós encontrarmos a pessoa de Jesus em Gênesis capítulo 1, versículo 1? Vamos ler o texto. No princípio criou Deus o céu e a terra. Vou repetir. No princípio criou Deus o céu e a terra. Gostaria que você guardasse essas duas palavrinhas aí no princípio, tá? Que no hebraico é a palavra Bereshit. Cada letra do alfabeto hebraico possui uma representação em um pictograma na sua raiz mais antiga, e cada figura desse pictograma possui significados particulares. Dessa forma, ao passar a palavra Bereshit para sua forma mais antiga, o texto ganha uma compreensão mais profunda. Deixa eu explicar isso aqui para você. Então, no hebraico, nós temos a palavra Bereshit, que significa no princípio. E se nós pegarmos cada letra do hebraico dessa palavra Bereshit, no seu pictograma, ou seja, pictograma é uma representação gráfica, tá? Uma figura, e essa figura, por consequentemente, tem um significado, um simbolismo. Então, quando nós pegarmos essa palavra Bereshit e formos para a sua origem, nós teremos uma descrição que nós estaremos vendo a seguir e você vai entender o quão é importante nós sabemos o hebraico e nós sabemos as origens, né, da palavra das Sagradas Escrituras aí. Então, Bereshit, ela é soletrada com as seguintes letras, com as letras Bet, que é uma figura que representa uma casa, uma tenda, e simbolicamente significa casa. Segunda letra é a letra Resh, que é uma cabeça de um homem e simboliza primeiro começo. Terceira letra é a letra Aleph, que significa força, poder, Deus, e é representado pela cabeça de um boi. A quarta letra é o Shin, que é representado por uma figura de dois dentes e simbolicamente representa consumir, destruir. A quinta letra é o Yud, que significa simbolicamente trabalho, obra das mãos, e é representado por mão e um braço. E a sexta letra da palavra Bereshit é o Tav, que são duas varas cruzadas ou uma cruz e significa marca, aliança e sinal. É interessante nós pegarmos o significado dessas letras que compõem a palavra Bereshit para que a gente possa ter uma compreensão que a palavra que para nós, né, as duas palavras que para nós aqui na língua portuguesa está como no princípio e que no hebraico é Bereshit, você pegando os significados de cada letra que compõe essa palavra Bereshit, a gente vai ter algo muito interessante. Mas antes disso, é interessante você observar que se você juntar a letra Bet com a letra Resh, juntos elas formam a palavra hebraica Bar, que traduzido é filho ou filho de, né? Muitas vezes a gente escuta lá Bartimeu, Bar Jonas, né? Significa filho de Jonas, filhos de Timeu, né? Esse é o significado. Então, ao olhar essa palavra representada pelos seus pictogramas mais antigos, temos o seguinte resultado na figura que veremos a seguir. Então, estou colocando aqui para você uma figura, né, mostrando cada letra que compõe a palavra Bereshit e seus significados. E aí, nós juntarmos os significados de cada letra, nós teremos o seguinte texto: o Filho de Deus é consumido, destruído, morto pelas nossas mãos numa cruz. Nós também podemos fazer a seguinte interpretação: o Filho de Deus será consumido, destruído, morto pelas suas mãos ou nas mãos numa cruz. Então o Filho de Deus será destruído, consumado, né? Jesus fala, está consumado, morto pelas nossas mãos. Aí você pode falar, mas pelas minhas mãos? Não diretamente, mas pelas mãos dos nossos pais, que podemos dizer assim, aquele povo que crucificou Jesus. Evidentemente que Jesus deixou ser crucificado. Ele disse, vocês não tiram a minha vida, eu dou a minha vida por amor a muitos, né? Para que pudesse ser gerado filhos e filhas para Deus. Mas você percebe
que houve toda uma acusação, houve toda uma tramóia, né, para que Jesus fosse crucificado. Na realidade, não foi encontrado crime nenhum nele para que ele pudesse ser penalizado, né, e morrer numa cruz. Mas os nossos pais, vamos dizer assim, acabaram fazendo todo um trâmite ali e acabou fazendo com que Jesus fosse morto na cruz, e isso era propósito do Eterno. Então, se você ver, né, verificar aí, é interessante você perceber que a primeira palavra que começa o livro da criação, você tem aí a revelação de Deus, o plano de salvação. O Eterno já coloca na sua primeira palavra, de forma codificada, mostrando qual seria o plano de salvação. O que teria que acontecer para que nós pudéssemos ser salvos? Já no princípio, Deus prepara a salvação para o homem, para que todo aquele que nele crê em Jesus possa receber a salvação. Então, como vemos, Deus, de um jeito todo especial, tenta nos mostrar através de formas diretas e indiretas o seu plano de redenção através de Cristo. Compare isso com o que acabamos de escrever sobre esta palavra do primeiro livro da Bíblia, escrito por 1500 anos antes de Cristo ou antes da Era Comum, com esse versículo do último livro da Bíblia, que é Apocalipse, capítulo 13, versículo 8, que está escrito assim: que habitam sobre a terra aquele cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Isso aí está em Apocalipse, capítulo 13, versículo 8. É interessante que aqui há várias linhas teológicas. Vou seguir uma linha teológica aqui, ok? Para que a gente possa explanar. E é interessante você ver, então, que Apocalipse, capítulo 13, versículo 8, fala que muitos, né, não foram encontrados os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. E aí você pode achar um pouco estranho, mas antes da fundação do mundo, se Jesus teoricamente foi crucificado no ano 33, apesar que nós sabemos que existe um erro aí de data, né? Provavelmente não foi no ano 33, mas vamos considerar o ano 33. Como que Jesus foi morto antes da fundação do mundo se ele só foi crucificado no ano 33 dessa nossa era? Na realidade, para que houvesse a redenção, precisava ter sido preparado pelo Eterno um plano de redenção, de salvação. Porque os nossos pais, Adão e Eva, Deus já sabia de antemão que eles pecariam. E se eles pecassem sem ter um anteparo, uma preparação ou algo já preparado para que eles pudessem ser salvos, no momento que eles pecassem, não haveria mais vida. Como o próprio Deus fala assim: se vocês pecar, vocês vão morrer. E na realidade eles morreriam ali de forma física, já plena. Mas como Deus preparou de antemão que o Cordeiro fosse imolado antes da fundação do mundo, ou seja, o Cordeiro Jesus derramou o seu sangue para que pudesse haver perdão sobre os nossos pecados, os nossos pais não foram destruídos de forma literal, né? Plena naquele momento que eles pecaram. Porém, a sua carne sofreu dano. Por isso que nós morremos, né? Até o momento que Jesus não vier para levar a sua igreja ou salvar a sua igreja, no momento do arrebatamento, né, segundo essa linha teológica, nosso corpo sempre vai estar o quê? Indo para a morte, em direção à morte, para que se cumpra a palavra de Deus, que quando nós pecamos, nós recebemos a condenação, e a condenação do pecado é a morte. Para que não houvesse então essa destruição lá naquele momento em Gênesis, né, que os nossos pais acabam pecando, comendo do fruto proibido, Deus de antemão imola o cordeiro. Você pode estar achando um pouco confuso isso, mas a gente tem que entender que no nosso plano, né, no nosso tempo, Jesus veio e morreu na cruz no ano 33. Porém, para Deus não existe passado e não existe futuro, sempre é presente. Então, o sacrifício de Cristo antes da fundação do mundo, ele é válido nessa perspectiva. E se não houvesse a redenção através de Cristo antes que todo o sistema, né, antes que toda a criação pecasse, né, devido à atitude do ser humano, nós não poderíamos mais existir. Porque sem derramamento de sangue não há perdão.
E se não houvesse perdão, como nossos pais e nós poderíamos subsistir? Então nós dependemos dessa salvação que foi derramada pelo Cordeiro antes da fundação do mundo. Né? Algumas pessoas até dizem, antes que Deus falasse haja luz, Deus disse haja redenção. É lógico que isso é uma figura de linguagem. Na realidade, Jesus morreu por nós para nos salvar antes mesmo de que tudo fosse criado. Ok? Então nós podemos observar que na palavra Bereshit, em Gênesis capítulo 1, versículo 1, nós encontramos o que? O sinal da cruz, né? A crucificação. E se você pegar, aprofundar mais, você vai ver que quando nós falamos lá em Apocalipse que Jesus é o Alfa e Ômega, na realidade, isso é uma tradução para o grego. Se você pegar no original, você vai ter lá que Jesus é o Aleph e o Tav. E nós vimos aqui, vou voltar aqui para você ver os significados de cada palavra aqui. Se você pegar o Aleph, que é a primeira letra do alfabeto hebraico, que é representado pela cabeça do boi, e essa cabeça do boi representa o quê? Aquele que é forte, aquele que é poderoso, né? Aquele que tem todo o poder e representa a pessoa de Deus. A própria letra Aleph representa a pessoa de Deus. E se você pegar aqui a última letra, que é o Taf, a última letra do alfabeto grego, você vai ver a aliança, a marca, cruz, ou seja, aquele que é forte, o Deus Todo-Poderoso, morre numa cruz. Para quê? Para nos salvar. Por isso, Jesus, ele é o Aleph e é o Tav. Ele é o primeiro e o último. E por que da descrição primeiro e último? Porque se fosse descrito que ele é o primeiro, haveria um segundo, um terceiro, um quarto. Mas quando a palavra fala que ele é o primeiro e o último, significa que não existe nenhum além dele. Somente ele. Ele é único. Não existe um segundo, um terceiro, um outro intermediário. Só existe Jesus. E Deus mostra o seu plano de salvação já desde Gênesis capítulo 1, versículo 1. Mostrando que Jesus, que representa Deus, que é o próprio Deus, aquele que tem todo o poder, deixaria morrer-se e morrer na cruz, para que eu e você pudéssemos alcançar salvação, redenção. Evidentemente que, como Paulo diz, quando chegou o tempo, Jesus morreu por nós. E esse tempo que Paulo fala é quando Jesus fisicamente morre, Deus fisicamente morre na cruz do Calvário, para que nós pudéssemos ter salvação, redenção. Porém, nós sabemos que todos aqueles que creram na promessa que haveria um Salvador para suas almas, desde os nossos pais até os dias de hoje e futuramente, sempre haverá salvação. Porque a salvação é pela fé. E os nossos pais, todos aqueles que viveram antes de Cristo, antes da crucificação de Cristo, foram salvos pela fé, acreditando na redenção preparada pelo Eterno. E evidentemente que se nós analisarmos outros textos bíblicos em toda a Sagrada Escritura, nós veremos Deus se manifestando a redenção que já estava preparada antes da fundação do mundo. E nós temos um vídeo aqui no canal que você pode ver lá, a genealogia de Adão. É muito interessante você observar. Nós deixamos muitas vezes as genealogias de lado, mas tem um significado profundo. Nada está por acaso nas Sagradas Escrituras. E se você puder ver esse vídeo, você vai ver ali o plano de salvação de Deus através da genealogia de Adão. Então, Deus te abençoe, um forte beijo no seu coração, com todo carinho e todo respeito, e que esse vídeo possa ter edificado sua vida, e que você possa ser incentivado a cada dia mais buscar as Sagradas Escrituras no seu contexto original, observando a cultura, a linguagem, tudo que é colocado para que você possa ter um entendimento pleno das Sagradas Escrituras. Deus abençoe. Até um próximo vídeo.